Moçada, vamos agora acompanhar aí as potências elétricas de um resistor, né? Coloquei aquele esquema lá para vocês, ó. Tá aqui um resistor, né? Resistência elétrica, tripinha, né? Estão lembrados? Falei para vocês que a tripinha representava a resistência elétrica. Liguei o resistor a uma pilha, como nós vimos agora há pouco, e a corrente elétrica ela vai circular. Lembrando que a corrente elétrica circulando é a corrente elétrica convencional, aquela corrente que sai do polo positivo, tá? É a que a gente vai estudar até o final da matéria, tá? Essa correntezinha saindo do polo positivo da nossa pilha. A pilha ela proporciona uma DDP, né, uma diferença de potencial entre os terminais, que vai fazer com que a corrente elétrica circule, com que a gente tenha um movimento ordenado de cargas elétricas, tá bom? Então pronto. Assim, como é que a gente faz para calcular a potência elétrica aí de um resistor? A potência elétrica de um resistor você calcula desse jeito, ó. Você vai pegar a corrente, né? A corrente que está passando aqui pelo resistor, vezes a tensão, vezes a DDP, né? que está aqui nos terminais desse resistor. Então a gente pega a corrente que está circulando, vezes a tensão nos terminais desse resistor. Essa é a maneira que a gente utiliza para poder calcular a potência elétrica em um resistor, tá? Então potência elétrica a gente calcula assim, ó, P igual a I vezes U, π, né? Fica bem fácil, bem tranquilo aí para você. Só pessoal, que a gente já sabe, né, que a DDP, pela primeira lei de Ohm, ela é igual a resistência vezes a corrente, ó, URI. A gente não viu isso aqui, ó, lá, agora há pouco? Pronto, ó, vimos que a tensão é a resistência vezes a corrente, primeira lei de Ohm. Então, pessoal, se eu substituir este U aqui no lugar deste U aqui, ó, olha só o que vai acontecer. A gente já sabe que a potência é I vezes U, né? E a gente sabe que o U vale R vezes I, né? U vale R vezes I, ó, primeira lei de Ohm. Então, se eu substituir, se eu tirar este U e colocar R vezes I, a minha potência vai ficar desse jeito aqui, ó, I. No lugar deste U aqui, ó, dessa partezinha aqui, deste U, eu vou colocar aqui em R vezes I. Então vai ficar assim, ó, I vezes R vezes I. R vezes I. Quando você multiplicar, ó, I vezes I vai dar quanto? Vai dar I ao quadrado. Então a potência aqui desse resistor vai ser R vezes I ao quadrado. Então a potência também pode ser calculada como sendo R vezes I ao quadrado. Então nós já temos duas maneiras de calcular a potência elétrica, né, aí de um resistor. Qual é a primeira maneira? Π. Você pega a potência, né? A potência vai ser a corrente que está passando pelo resistor vezes a tensão nos terminais dele, tá? Vezes a DDP nos terminais dele, tá bom? A segunda maneira, eu substituir a equação aqui, ó, a equação do resistor, a equação da potência, a gente chegou à seguinte conclusão, que a potência também pode ser calculada assim, ó, potência é igual a R vezes I ao quadrado. É o que a gente chama de π2, ó, π2, né? π2, ok? Um detalhe, pessoal, a unidade, tá? A unidade de potência, a gente viu lá na mecânica, né? Essa unidade de potência é representada pela letra W, que a gente lê assim, ó, watt, tá? Então a gente pode ter uma potência de 50 watts, 10 watts, tá? Não fale watts não, tá, pessoal? A gente fala watts mesmo. Eu já vi algumas pessoas falando watts. Eu particularmente falando, eu não gosto muito não. A gente fala watts, né? Que é a maneira aí mais adequada, tá? Mais tranquila pra gente, tá bom? E o que é que eu vou fazer agora, ó? Poxa, se eu sei que a potência é I vezes U, posso pegar aqui, ó, I vezes U, né? Potência igual a I vezes U, tranquilo, π, né? Posso isolar o I aqui, ó, nessa equação. U não é igual a R vezes I, vamos isolar o I, olha só como é que vai ficar. Se eu passar o R dividindo, vai ficar I é igual a U sobre R, ó. I é igual a U sobre R. Então eu posso escrever, ó, I é igual a U sobre R, ó. Muito fácil, muito tranquilo. No lugar deste I agora, eu posso trocar por U sobre R, né? Se eu fizer essa troca, ó, no lugar do I colocar U sobre R, vai ficar assim então, minha equação, ó. No lugar do I, vou colocar U sobre R, ó. No lugar deste I, bem aqui, ó. No lugar deste I, eu coloquei U sobre R, né? Vezes, aqui, ó, vezes U, substituindo aqui o U. Então, quando eu fizer isso, a minha potência, ela vai dar quanto? Ó? Vai ficar U vezes U ao quadrado, sobre R, ó. U ao quadrado sobre R. Potência é igual a U2 sobre R, né? Este I aqui, ó, é o I que eu tinha descoberto aqui em cima, né? É o U sobre R, ó. Essa corrente é a tensão, a DDP sobre a resistência. Então, a gente consegue chegar, se você parar para pensar comigo, a gente consegue chegar a três equações, tá? A três equações aí para a potência dissipada de um resistor, né? A primeira equação é o π, que a gente usou como base, tá? Ó, potência igual a I vezes U, equação que a gente tomou como base para poder descobrir as outras, tá? A segunda equação que a gente chegou foi o π2, né? Ó, π2
tá? Tá aqui, ó, π2. Potência igual a R vezes I ao quadrado, tá? E tem a terceira equação, que é essa daqui, ó, U ao quadrado sobre R, ó, U ao quadrado sobre R. E aqui, galera, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? O ideal é que você já saiba a equação, né, da potência dissipada por um resistor, saiba já de cabeça. Você leu a questão e você já vai identificar ali pelos dados qual das três aqui você deve usar. As três equações, elas são equivalentes? Sim, elas são equivalentes. Então, tanto faz você usar π, como usar π2, como usar P igual a U ao quadrado sobre R, né? Aí eu sei que você está pensando, poxa, você não tem nenhuma dica aí para mim, para a terceira equação? Porque essa daqui é fácil, ó, a equaçãozinha é π. Essa aqui é fácil, ó, π2. Essa aqui eu tenho uma dica, pessoal. Se prepara, cara, a dica ela é irada, viu? Muito boa essa dica. Olha só aqui a jogada, ó. Para você decorar aqui essa terceira equação, a gente vai fazer assim, ó. Poodles, ó, raivosos. Poodles, raivosos. Poodles, raivosos. Então, quando você tiver lá, por exemplo, ó, corrente e tensão, você usa π. Se você tiver resistência e corrente elétrica, você usa o π2. E se você tiver tensão e a resistência elétrica, você pode usar poodles raivosos, né? Pô, usa um poodles aí, cara. E aí, como é que eu faço para resolver essa questão? Cara, usa poodles. Que poodles? Poodles raivosos, ó. P-U-dos raivosos, ó. U ao quadrado sobre R. Horrível, né, pessoal? Horrível, mas, cara, você vai lembrar, entendeu? Você vai acabar lembrando aí dessa dica, eu tenho certeza, nas questões. E cuidado, pessoal, tem gente que acha que para calcular a potência dissipada no resistor, a gente só pode utilizar essa equação aqui, ó. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Não necessariamente eu tenho que usar somente essa equação. Eu posso usar π, posso usar π2, posso usar poodles raivosos. Tudo vai depender, tá? Poodles raivosos é massa, né? Tudo vai depender, pessoal, dos dados aí que ele te der na questão, tá? Então, dependendo dos dados, você pode usar a primeira, a segunda ou a terceira, tá? Não somente essa daqui do meio. Tem gente que acha que a gente só pode usar a do meio. Não, não é somente aquela do meio não que a gente pode usar. A gente pode usar as outras duas também, tá bom? Essas equações, π, π2 e poodles raivosos, você deve tê-las aí na sua cabeça, tá? Equações importantes, tá bom? Então, muito fácil, muito tranquilo. Tudo vai depender dos dados que ele te der. Deu resistência e corrente, π2. Deu corrente e DDP, π. Deu DDP e a resistência, poodles raivosos, tá ok? Massa, tranquilidade. Como é que a gente faz para calcular a energia elétrica dissipada no resistor? Pessoal, primeiramente vamos pensar assim, ó. A energia elétrica, né? Aí que vem, por exemplo, na sua conta de luz, ela depende de quê? Vamos pensar num aparelho qualquer, por exemplo, uma lâmpada, tá? Uma lâmpadazinha. Essa lâmpada aí, vamos comparar duas lâmpadas para ficar mais fácil para vocês. Vamos pensar numa lâmpada, por exemplo, de 40 watts e uma lâmpada de 100 watts, né? Qual é aquela que ilumina melhor? A de 100 watts, né? Ela tem uma potência maior, ela vai iluminar melhor. Qual que consome mais energia? Qual das duas consome mais energia? A de 100 watts, já que ela tem uma potência maior, já que ela vai iluminar mais, ela consome mais energia do que a de 40 watts, tá? Porque senão todo mundo compraria as de 100 watts, né? E as de 100 watts elas consomem mais do que as de 40 watts, tá bom? Qual outro fator, pessoal, que influencia no consumo de energia aí, né? Consumo de energia elétrica. Vamos pensar um pouquinho. Além da potência, né, do aparelho, da lâmpada, sei lá, um outro fator que vai influenciar aí também no consumo de energia é o tempo, né, que esse aparelho fica ligado, tá? Quanto mais tempo ele passar ligado, maior vai ser a energia que vai ser consumida, tá? Então, assim, a potência e o tempo são grandezas que influenciam diretamente aí, né, no consumo de energia. Quanto maior a potência, maior a energia. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo que ela fica ligada, maior vai ser o consumo de energia. Também são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente pode escrever a equação da energia consumida desse jeito aqui, ó. Energia vai ser igual a P vezes ΔT, ó, tá? A energia é diretamente proporcional à potência. Quanto maior a potência, maior vai ser a energia. E a energia também é diretamente proporcional ao tempo que o aparelho fica ligado, tá? Tempo que o aparelho fica ligado, ó, tá? E você não tem nenhuma frasezinha não para essa equação, para ficar fácil, igual aquelas ali que eu passei para vocês? Tem uma bem simples, ó. É PAT, ó, é PAT, P-A-T, ó, PAT, né? Só que isso aqui é um delta, tá, pessoal? Então fica PAT, fica bem facinho aí para você, tá? Pegou uma questão de energia, vixe, como é que eu faço para resolver? Poxa, usa um EPAT aqui, ó, EPAT, tá? Calcular energia, EPAT, energia, EPAT, tudo EPAT, tá bom? Tranquilo. O que é este ΔT? Este ΔT, tempo, coloca assim, ó, tempo que o aparelho fica ligado. O aparelho fica ligado.
tá bom? Esse tempo a gente vai ver já que ele pode ser dado em horas ou pode ser em segundos, dependendo da unidade que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. E este P, tá? Este P aqui, nós vamos chamar de potência do aparelho, tá? Potência aí do aparelho eletrônico, Quanto maior a potência, melhor aí vai ser, aliás, maior vai ser a energia que ele vai consumir, tá bom? Um detalhe, você deve estar se perguntando em casa, né? Poxa, como é que eu faço para achar essa potência? Muito simples, cara. Você pode usar o PIO e substituir aqui. Você pode usar o PRI2 e substituir aqui. E você pode usar o Poole-Dose raivoso e substituir aqui, tá? Então você vai poder utilizar qualquer uma daquelas três, tá? Aqui, ó, substitui. Aí você encontra a energia que foi dissipada, né? A energia que foi consumida aí pelo aparelho. Estava falando da lâmpada para vocês e eu me lembrei aqui de um detalhe importante. Nas questões que a gente for estudar mais à frente, daqui a pouquinho, tá? De circuitos elétricos, quando você pegar no circuito elétrico uma lâmpadazinha incandescente, nós vamos considerar a lâmpada incandescente como se fosse um resistor, tá? Então você não precisa ficar, poxa, naquele estado de choque, de pânico. Ai meu Deus, eu tenho uma lâmpada, eu não sei como trabalhar. Se quiser riscar a lâmpada, apagar, passar um corretivo e colocar um resistor, você pode colocar, se você estiver mais acostumado com os resistores, tá? Então a gente pode fazer então a seguinte ideia, ó. No lugar de lâmpada você pode colocar um resistor, tá? Se você estiver acostumado a trabalhar com os resistores, isso aí vai acabar facilitando para você. Então lâmpada e resistor a gente vai considerar aí como sendo, né, elementos do mesmo tipo, como se fossem aí elementos similares, tá ok? Porque na realidade aquela lâmpada, né, aquela lâmpada amarelinha, aquela lâmpada incandescente, nós temos um filamentozinho ali, né, um filamento que ele vai ficar aquecido, nós temos uma resistência que vai ficar aquecido ao rubro, ao ponto de jogar luz aí, né, ao ponto de emitir luz pra gente, tá bom? Então aquilo ali a gente vai considerar como uma resistência elétrica. Você já percebeu como aquela lâmpada incandescente, ela esquenta muito, né? Ela é muito, muito quente, tá? Se você tiver uma lâmpada desse tipo incandescente no banheiro da sua casa, você já deve ter notado. Quando você sai do banheiro, você sai todo suado, não é por outras coisas não, tá, pessoal? Mas você sai todo suado por conta do calor que aquela lâmpada lá, ela dissipa, né? Ali um resistor, ela vai dissipar muito calor. É por isso que às vezes a gente nota, né? Algumas cantinas, o pessoal usa aquelas lâmpadas, tá? Do tipo incandescente, né? Para poder aquecer os salgados e tal, tudo. Porque ela libera muito calor, tá? Na realidade, ela vai liberar mais calor do que a própria luz, tá certo? A gente vai ter um consumo ali de energia absurdo por conta desse calor que ela vai liberar, que ela vai dissipar, tá bom? Que ela vai perder. E aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na unidade, né? Aí para energia, né? Uma vez que a gente já viu que a unidade de potência é o watt, né? Vamos agora ver a unidade de energia. Na unidade de energia, a gente vai ter que tomar um cuidadozinho básico, porque assim, nós vamos ter dois tipos de unidade de energia. A gente tem aquela unidade do Sistema Internacional, tá? A unidade do Sistema Internacional para energia é o Joule. Para a gente chegar ao Joule, pessoal, nós vamos colocar a nossa potência em watts, tá? E o tempo em segundos. Então tá aqui, ó. A gente não sabe que energia não é igual a potência vezes o tempo, ó. É Path, é Path. Aqui eu coloquei, ó, é Path também. Então a gente pode concluir o seguinte, ó, que o Joule é a mesma coisa que o watts vezes segundos, tá? Isso daí para o Sistema Internacional. Sistema, aqui ó, Sistema Internacional, tá? Então o Sistema Internacional de Unidades usa o Joule. Bacana? Tranquilo? Fácil, né? Sistema Internacional, a gente vai usar o Joule. Como é que a gente faz para chegar ao Joule? Potência em watts, tempo em segundos, tá? Potência em watts, tempo em segundos. Joule, ó, não é igual a Path, ó. Joule é igual a watts vezes segundos, tá ok? E nós temos, pessoal, em algumas questões, né? Algumas questões, a energia vindo em kWh, que é aquela unidade de energia que vem, por exemplo, nas contas de luz da gente, nas contas de energia. Não vem em Joule, vem em kWh, tá? Esse kWh é unidade de quê? Unidade de energia, ó, unidade de energia. Como é que a gente faz para chegar ao kWh? Obviamente, pessoal, a potência para gerar kWh tem que estar em kW, tá? Tem que estar em kW. Se tiver em watt, você passa para kW. De watt para kW, você divide por 1000, tá? Você divide por 1000, ó, de watt para kW, você pode dividir por 1000, ou então apenas acrescentar o 10 a menos 3, já fica passado, tá? Um exemplo aqui para vocês, para não deixar você aí, né, sem exemplo, né? Fica assim, ó, por exemplo, ó, 7 kW, desculpa, 7 watts, tá aqui, ó, deixa eu me colocar aqui para vocês, 7 watts, para eu transformar para kW, é só acrescentar o 10 a menos 3, ó, já está passado para kW, fica bem fácil, né?
Lembrando que 1 kW equivale a 1000, né? 1000 watts. Esse quilo aí, esse prefixozinho quilo, equivale a 1000, tá? Quilograma, 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros. Quilo-ohms, 1000 ohms. Kilowatts, 1000 watts, tá? Agora, de watts para kilowatts, você vai fazer o contrário. Você vai dividir por 1000, tá? Você divide por 1000. Ou seja, se você dividir por 1000, é a mesma coisa que colocar, acrescentar o 10 a menos 3. Aí você já consegue converter de maneira direta, de maneira bem prática, de watts para kilowatts, tá? Então, aqui, ó. A energia em quilowatt-hora, a potência vai ter que estar em quilowatt e o tempo, pessoal, o tempo ele vai ter que estar em hora, tá? Lembrando que essa unidade do quilowatt-hora não é a unidade do Sistema Internacional, muito cuidado, tá? A unidade do Sistema Internacional, como nós vimos, é o Joule. A unidade de quilowatt-hora é a unidade, o que? Unidade usual, unidade comercial, tá? Então, coloca aqui, ó, unidade usual, unidade comercial, tanto faz, tá? A unidade que a gente não usa no Sistema Internacional. É a unidade que vem nas contas de energia da gente, tá bom? Muito fácil, muito tranquilo. Um detalhe importante aqui, pessoal. Se você pegasse um resistor e aquecesse, esquentasse o resistor, pegasse lá uma vela, chama de uma vela ou então um isqueiro e começasse a aquecer o resistor. Tem gente que pensa assim, ó. Tem gente que acha que quando você vai aquecer, né, o resistor, a resistência elétrica do resistor ela vai diminuir. Tem gente que pensa assim, a resistência diminui porque a gente vai ter um aumento nas dimensões do resistor, a corrente vai passar com mais tranquilidade. Pessoal, não é bem assim, tá? Pelo menos na maioria dos resistores, né, o que acontece geralmente com os resistores, quando você esquenta o resistor, certo? A gente vai ter uma maior agitação, né, daquelas moléculas do resistor que o compõem. Então a gente vai ter uma agitação mais intensa, uma agitação. Aquilo ali vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Lembrando que a ideia de resistência elétrica é aquela dificuldade que o material do resistor impõe à passagem da corrente, tá? Então, o que é uma resistência elétrica alta? É quando o material do resistor ele dificulta muito a passagem da corrente elétrica. A gente tem pouca corrente elétrica passando, tá bom? O que é uma resistência elétrica baixa, né? É quando o material do resistor permite, tá, a passagem da corrente elétrica com mais facilidade. Então, se dificultar muito, resistência alta. Se dificultar pouco, resistência baixa, tá? Guarda essa ideia nessa cabeça aí, cara, que isso aí vai ser importante para vocês, né? Outro detalhe importante, pessoal. Então, aqui, conclusão que a gente pode tirar, uma observação que eu coloquei ali para vocês, tá? Esquentando, se você aquecer um resistor, tá? Se você aquecer um resistor, o que vai acontecer com a resistência dele? A gente vai falar que essa resistência ela vai aumentar. A resistência elétrica ela vai aumentar. Por quê? Por conta do grau de agitação. As moléculas desse resistor, tá? Elas vão ficar mais agitadas. Pelo menos isso é o que acontece na maioria dos resistores, tá? Então a gente vai pensar assim, ó, geralmente a gente pode afirmar, perceba que eu não estou falando sempre, tá? Geralmente, quando você aquece, tá? Quando você aquece aí um resistor, a resistência dele vai aumentar, tá bom? A resistência dele vai acabar aumentando. Isso daí, pessoal, tem tudo a ver, esse aumento na resistência do resistor, esse aumento ele acontece por conta da resistividade do resistor, né? A resistividade ela aumenta, né, com o aumento aí da temperatura. Nós vimos agora há pouco aí na segunda lei de Ohm, que quando você, nós vimos que, desculpa, na segunda lei de Ohm, que a resistividade depende do material do resistor, tá? E dependendo do material, quando você fizer esse aquecimento, essa resistividade ela vai aumentar. Eu tenho aqui uma equação para você poder, pessoal, para você poder entender por que um aumento de temperatura gera um aumento no valor da resistividade. Olha só, a resistividade, como nós vimos aí lá na segunda lei de Ohm, né, que a gente representa pela letra grega Rho, vai ser igual a resistividade inicial, que é o Rho0, tá? Vezes 1 mais alfa delta T, tá? Aí você fala, mas essa expressão aí é a mesma expressão da dilatação, muito parecida com a expressão da dilatação. Só que lá na dilatação a gente tinha comprimento, né? A gente tinha área, a gente tinha lá, por exemplo, volume. Aqui não é isso, aqui é resistividade, tá? Então não é a mesma expressão da dilatação, são bem semelhantes, tá? Então aqui, esse cara aqui é a resistividade, uma temperatura final. Essa aqui é uma resistividade, né? Uma temperatura inicial. Este alfa nós chamamos de coeficiente de temperatura. Esse delta T é a variação de temperatura. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, o que significa o alfa. A alfa é o chamado coeficiente, tá? De temperatura. Geralmente, pessoal, algumas questões podem utilizar essa equação. Estou passando a ideia porque se aparecer, você vai conseguir resolver na maior tranquilidade, tá? Então, o que é a resistividade? Esse Rho aqui, ó. Resistividade final, tá? A uma temperatura lá
final. O que é esse ρ0? É a resistividade inicial. A resistividade a uma temperatura inicial. Este ρ é a resistividade à temperatura final. Este alfa é o chamado coeficiente, né, de temperatura. Cada material vai ter o seu coeficiente de temperatura, ó, tem o seu alfa. Então você não precisa se preocupar em decorar nada não, que na questão ele vai te fornecer, tá bom? E este ΔT é a chamada variação de temperatura. Isso aqui é super fácil, ó. Variação de temperatura. Variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Bem fácil, bem tranquilo, ó, de temperatura. Ok? Bacana? Tranquilo então. Espero que vocês tenham entendido. Continue assistindo aí as nossas teleaulas. Vamos lá então. Vamos prosseguir. Vamos lá.